por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Bom dia, Matheus. Bom dia, Jean. Bom dia, Marquinho. Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui conversar com vocês a respeito dessas duas datas tão importantes, né? Não são feriados, mas são datas comemorativas muito significativas pra gente. Verdade. Começando a falar então sobre o Dia do Índio, que até a gente conversou em off, tem mudado a forma de falar, não é mais Dia do Índio, até é visto como pejorativo, não é isso? Esse debate existe já, né, na área das ciências humanas, da questão do ativismo político indígena. Sim. E entrou agora como nome do feriado também, muito recente a mudança, né? 2022 teve uma lei que alterou. É por lei então? Isso, é recente, a lei foi aprovada em 22. Povos indígenas. Isso, aí passou a ser o Dia dos Povos Indígenas e não o Dia do Índio. Porque a questão da terminologia, da palavra, né, índio, foi um erro cometido por Colombo quando chegou aqui em 1492, aqui nas Américas, né, não aqui no Brasil, e pensou ter chegado nas Índias. Então os povos que ele encontrou aqui, ele acabou nomeando como índios. Por isso que daí veio o nome Índios. E aí ficou, né? Permaneceu. Tem até um vídeo do Porta dos Fundos, não sei se você já viu, do Pedro Álvares Cabral. Eu vi vários, que ele chega e pergunta, ele fala, qual que é teu nome? É Apuã. Tá bom, vou chamar de índio, tá? Sim. E aí permanece até hoje, né? E por que é importante ainda hoje comemorarmos esse dia? Faz parte total da nossa identidade cultural, né? Todas as regiões, algumas cidades que a gente tem aqui na região, tem nomes indígenas, a gente usa cotidianamente. Sim. E nem faz ideia, né? Todas essas cidades terminadas em I, por exemplo. Tipo aqui, Capivari, né? Cara. Tipo Capivari, I, em Tupi-Guarani é rio, né? Então Capivari, Rio das Capivaras. Tatuí, Rio dos Tatus. Tamanduateí, Rio dos Tamanduás, enfim, por aí vai, né? Inclusive aqui em Capivari tem um bairro que usa vários nomes de ruas, né? Balã, Chavantes, Tamoios. Exatamente, enfim. Vários povos aí que marcaram nossa história e marcam até hoje. Fala um pouquinho mais perto longe? Isso, obrigado, Matheus. Imagine. E falando sobre dessa questão dos povos indígenas, da contribuição também deles para o desenvolvimento do Brasil, porque Pedro Álvares Cabral chegou, levou o nome, né? Sim. Mas os índios ainda tem seu grau de importância para o Brasil e o desenvolvimento do país, né? Sim, profundamente. A gente vai ter agora, esse ano o Brasil vai sediar a COP30, né? Para debater a questão de mudanças climáticas, importantíssima. Já passamos a meta que a gente deveria ter mantido abaixo de 1,5 graus ano passado. E os povos indígenas são os que mais contribuem para manter a floresta, né? As matas em pé, que são extremamente responsáveis por reabsorver a emissão de gás carbônico, de gases do efeito estufa, além do seu conhecimento tradicional, né? Que transmitiram para várias gerações, por exemplo, a sobrevivência dos próprios portugueses e europeus que chegavam aqui, sem saber nada, né? Sem saber o que comer, sem saber o que era planta comestível, sem saber onde dormir, sem saber, enfim, nada a respeito do território, né? Tudo isso foi transmitido historicamente pelos povos indígenas, então tem um papel muito, muito relevante na história e no presente. E tem muita gente que tem preconceito de falar que índio não tem acesso a celular, hoje em dia é tudo, né? Só que eles têm o meio de vida deles. Eu até lembro quando no Abaçaí, que o pessoal traz, né, a questão dos índios, teve uns anos, eu até entrevistei um cacique, e ele falando, curiosidades, né, perguntando, se tem WhatsApp? Tem, né, normal, é uma vida normal, só que eles têm a vestimenta deles e o estilo de vida deles, né? Há quem acredite que não deveria, que seria incompatível, né, os indígenas se modernizarem e ao mesmo tempo manter a própria cultura, para se ter legitimidade de dizer que é indígena, não poderia adotar meios modernos de convivência, né? E é óbvio que não, né? Você pode manter as suas tradições, pode manter sua cultura, seus costumes, e ainda assim adotar toda essa modernidade que a gente tem, né? Internet, celular, enfim, toda a facilidade da vida moderna, certamente. Tem alguns mitos equivocados que são ainda apresentados por livros de histórias antigos a respeito do índio, porque você vê a imagem do índio, todo mundo vê na cabeça o cocara, a parte da vestimenta. Tem alguma coisa equivocada que talvez já esteja mudando? Essa é uma representação estereotipada, né? Nem todos os indígenas utilizavam, por exemplo, esse tipo de adorno, que é o cocar, né? Então vai depender de tribo para tribo, de região para região, de cultura para cultura, quais vão ser os costumes, os hábitos, a vestimenta, o próprio idioma, né? Tem uma riqueza muito vasta. A gente está mais próximo da cultura tupi-guarani pela região onde a gente vive, né? Que eles habitavam aqui na região litorânea, costeira. Mas, para além dessa questão, há um dos grandes mitos que, felizmente, vem sendo desbancado,
com relação à escravidão indígena, né, no período colonial, de que eles não teriam sido escravizados, que teria sido só ali no comecinho e depois assumiu a escravidão africana, né? Mas na verdade não, né? Durante todo o período colonial a gente teve exploração dos indígenas, escravização desses povos. Então, pouco a pouco a história ela vai se reescrevendo, né? Através de novos fatos, novos dados, novos olhares. E como você acha que seria o Brasil hoje se eles não tivessem mantido aí o controle, ou se tivessem mantido, né, o controle total sobre as terras? Essa é uma pergunta especulativa, difícil de responder, porque em história a gente não trabalha com si, né? A gente trabalha com os fatos que a gente teve, com o que ocorreu, e a partir daí a gente analisa, né? Tenta enquadrar dentro de uma historiografia. Não só terras, culturas também, né? Sim, certamente. Mas é duro prever o que teria acontecido, porque aí envolveria também o desenvolvimento de outras civilizações que estavam aqui, né, nos arredores, que mantinham interação com a gente. Então, você tinha os incas, você tinha os astecas. Então, esse Império Inca mantinha trocas comerciais com os povos daqui também. É duro prever, será que esse império iria se expandir até aqui, né? Seria diferente, né? Se iria eles controlar eles aqui também? Ou será que não? Ia manter essa distinção? Ele ia desaparecer também, como o Império Maia desapareceu, sem ninguém saber o que aconteceu? Dá pra gente especular uma série de fatores, né, do que ocorreria. Mas apesar de toda o drama que teve, né, nesse choque de civilizações dos europeus com as tribos indígenas daqui, eu acho que trouxe também muita riqueza, muita inovação, muita coisa interessante para a humanidade como um todo, né? Então foi um evento traumático por certos olhares, mas foi muito importante também, porque essa parte da humanidade estava isolada, né? Depois que vieram para as Américas, ali em volta do Mediterrâneo, África, Oriente Médio, Europa, Ásia, todos se comunicavam e interagiam, né, pelo comércio, com a religião e tudo mais. E a América não, né, ficou isolada aqui até que a gente se reencontrasse, né. Então, somos todos da mesma família, né, da humanidade. Foi então um reencontro aí de família. A gente entra então no descobrimento do Brasil, dia 22 de abril de 1500. Exato. A gente também, um outro assunto que vamos conversar é descobrimento ou invasão? Qual é o termo certo? Também se debate em relação a isso, está nos livros didáticos, está presente na escola esse debate, na academia, que a questão de descobrir o Brasil foi do ponto de vista dos europeus, né? Para eles foi um descobrimento, eles não sabiam que tinha um continente aqui, chegaram e encontraram, né, esse vasto continente. Mas para a humanidade como um todo, o descobrimento foi dos primeiros povos que vieram para cá, né? Seja pelo Estreito de Bering, ou seja pelas migrações com navegações dos polinésios, enfim. Então a gente debate essa questão, né? Qual que é o termo correto? Chamar de descobrimento parece um pouco equivocado. Há quem proponha também o termo achamento, né? Não foi descoberto, foi achado. O que coloca em questão a ideia de que assim, foi por acidente. Mas há indícios que Vasco da Gama já tinha dito para Cabral, que na viagem que Vasco fez para chegar até a Índia, ele se afastava bastante do continente, né, africano. As correntes marítimas. Exatamente, para pegar as correntes que facilitassem a viagem, né, para descer. As caravelas e tal. Isso, exatamente. E aí ele já fala para Cabral, né, depois de ter retornado para a Índia e para Portugal, sabendo que Cabral ia vir com a sua expedição em direção às Índias. Ele fala, em tal ponto, quando eu cheguei ali, fiz a volta ao mar, né, que eles passam a chamar essa manobra de a volta ao mar, eu encontrei um determinado tipo de aves, que já é indício que tem terra. A ave não fica voando no mar a esmo, né, tem que ter um local para pousar. Eu encontrei certo tipo de algas, que me dão um indício de que tem terra, então tem alguma coisa aí, né? Não cheguei a aportar, mas tem alguma coisa aí. E aí Cabral acaba, né, se desviando mais ainda nessa volta ao mar e chega daí em Porto Seguro, realmente vê essas algas, vê essas aves e vai mais em direção até chegar. Dizem que foi em Cabralha, né? Cabralha? Cabralha. Santa Cruz Cabralha, ali do lado de Porto Seguro. Acho que é a mesma, sim, né? Sim, na região ali. Regiãozinha ali, bem próximo, né? É aí que entra a história dos espelhos com os índios ou história paralela? Nesse primeiro momento, Cabral ficou muito brevemente aqui, né? Porque o objetivo dele era ir para as Índias. Então ele faz uma breve pausa aqui e já retoma seu caminho, né? Sim. A questão do escambo, das trocas, aí vai entrar mais adiante quando você começa, num
primeiro período de 30 anos, depois que Cabral descobre as terras, tem um certo desinteresse de Portugal em relação à região aqui. Porque as riquezas estavam nas Índias, né? Então, quem vinha aqui no começo, nesses primeiros 30 anos, eram mais degredados, que é uma punição, né? Se cometer um determinado crime, alguma desavença em Portugal, você vai ser abandonado em algum canto aí do Império, né? Vai ser degradado. Então, era largado aqui nas terras do Brasil. Náufragos. Então, tinha muito navio que naufragava aqui na costa e a pessoa acabava tendo que sobreviver no Brasil de algum jeito. É o famoso Caramuru. É dessa época, né? João Ramalho, enfim, são todos personagens que caíram aqui na costa e ficaram aí. O escambo mesmo, né, pela troca da mão de obra indígena e do pau-brasil, vai começar 30 anos depois, quando eles começam a ver a necessidade de colonizar, né, e de estar aqui. E o espelho, os panos, isso é mais caricato, né, porque chama a atenção de... Foi uma coisa que talvez nem tenha acontecido, então, que colocaram isso para chamar a atenção? Fazia parte das trocas, mas o que eu ia apontar é que ferramentas mais úteis aos indígenas é que estimularam mais esse comércio. É que tem aquele estereótipo, né? Trocaram por causa de espelhos, enganaram os índios por causa de espelho. Essa é a máxima, né, contada. Exato. E que vira piada também, que fazem piada em cima disso. E com todos esses objetos, você acha que isso ajudou os indígenas, de repente, enxergar de uma certa forma positiva a chegada dos portugueses aqui? Com certeza. Imagine para um povo que ainda não tinha desenvolvido a metalurgia avançada. Né? Você ter que cortar as madeiras com machadinhas mais rudimentares, né? De pedra. Então você tem daí um material feito de ferro, isso mudou completamente a sua realidade, né? Você poder usar isso como ferramenta no seu dia a dia torna muito mais fácil a vida, né? Muito mais prática. Então, com certeza, as trocas tiveram um valor positivo para eles também, né? No começo. É óbvio que depois isso acabou tomando um outro rumo inesperado e dependia também, a qualidade dessa troca, dessa relação, depende do momento histórico, depende de com qual povo eles estão lidando. Então os portugueses tinham aliança com determinados povos indígenas, os franceses tinham aliança com outros que eram inimigos desses que eram aliados dos portugueses. Então tinha toda uma negociata, né? Toda uma estratégia política desenvolvida dos dois lados ali, né? Nessas relações. Mas teve uso de força também, porque é difícil um povo todos aceitarem, não é? Sim, com certeza. Dos dois lados, né? Teve o lado da resistência indígena, os indígenas lá em Moré são famosos por ser... E aí entra a visão do europeu em descrevê-los como bárbaros, selvagens, agressivos. Eles simplesmente estavam defendendo seu território, né? Do ponto de vista deles, eles não estavam sendo bárbaros, nem agressivos, nem nada. Mas teve sim, né, o uso de violência intencional e não intencional, né? Então o uso da violência da força, da pólvora, da espada. E quando eles vieram para cá com vírus, bactérias, doenças que tinham na Europa e não existiam aqui, teve uma guerra biológica também, né? Não intencional. Então você vem para cá com varíola, com a própria gripe, que não tinha resistência imunológica entre os indígenas, aí você vai devastar boa parte da população indígena, contaminando eles, né? Com esse tipo de doença. Então, sim, né? Teve a conquista também. Quando a diplomacia falha, né? Quando esses acordos não dão certo, aí entra a força, a violência. Infelizmente faz parte da história da humanidade, né? Não só desse período. Eu só fico imaginando a dificuldade para um professor de história contar nos tempos atuais a história. Porque a história não muda, mas tem formas de contar e tem coisas que você vai, né? Não descobrindo, mas entendendo de uma outra forma, né? Conforme vai passando os anos. É difícil, né? Para você colocar numa cabeça uma criança às vezes nova, que não tem discernimento. Sim, exatamente. E com tanta informação na internet também, que às vezes vem ao contrário do que você pode passar. Nem tinha pensado nisso, mas esse é um grande desafio para professor de todas as áreas, né? A internet tem dado voz para todo mundo, para pessoas com informação, com autoridade e para, enfim, qualquer pessoa falar qualquer coisa na internet. Sim. Então, às vezes você tem que dialogar e tentar achar um meio de informar o aluno, confrontando esses pontos de vista que às vezes não são muito bem pesquisados, embasados, acadêmicos. Mas para mim, né, que adoro ensinar, adoro trabalhar com isso, adoro história, é um desafio muito enriquecedor, né? Mesmo com essas, especialmente, acho que eu diria, por causa dessas perspectivas novas, né? O meu colega teve aqui ontem de profissão, né? Sim. O Rafa falou das historiografias, né? Que é a forma como o historiador vai enquadrar esse fato que ele encontra, né? Então acho que quanto mais historiografias a gente tem, mais olhares
vão sendo trazidos, mais rico fica o nosso conhecimento, né? E mais enriquece a gente, né? Todos nós como cidadãos, enfim, como humanidade. Apesar do desafio que isso traz, eu acho que vale muito a pena. É muito enriquecedor. Estamos recebendo então o professor de História, Matheus Pimentel. Quero agradecer mais uma vez sua presença aqui. Falando, é difícil a gente tratar dos dois assuntos. O Dia dos Povos Indígenas, dia 19 de abril, e do Descobrimento do Brasil, hoje, dia 22 de abril, em pouco tempo. Mas já é legal para a gente fazer com que as pessoas tenham interesse em buscar e buscar por fontes confiáveis também, né? Sim. Hoje você dá aula na IAC, isso? Isso, trabalho na Escola Alegria de Crescer, exatamente. A gente trabalha em casa, no home office, com idiomas, mas aí é outro papo. Um abraço para Eloá, pela parceria aqui, ter permitido você também presente aqui falando com a gente. Então, uma ótima semana para você. Obrigado, gente. E volta mais para frente para a gente conversar mais sobre a história do Brasil. Só convidar que a gente volta, sim. Muito obrigado, Marquinho. Valeu, Jean. Valeu, Matheus. Tchau, bom dia.